dela. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Não é de se admirar que o salmista Davi dissesse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor realmente, Pai, quando é pastor de alguém, essa pessoa não vai sentir falta de nada. Visita essa pessoa agora, e com ela a casa dela, a família dela, meu Deus, e vai formando na memória, Pai, coisas lindas, histórias lindas de milagres entre ela e o Senhor. Visita esse lar para libertação, para cura, para maravilhas e sinais. Visita esse lar para salvação, para libertação. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas também é o nosso libertador. É aquele que nos tira do buraco, nos tira do poço de lama. Faz essa obra, Pai. Visita essa casa. Aleluia, aleluia. Venha sobre nós e venha sobre o nosso lar. Venha sobre nós e venha sobre a nossa família. Venha operando as tuas maravilhas que nenhum outro pode operar. Somente o Senhor pode fazer. Venha sobre nós e sobre a nossa casa. Venha sobre nós e sobre a nossa família e opera as tuas maravilhas. Levante as suas mãos para os céus e cante mais uma vez: vem sobre mim. Aleluias. Vem sobre mim com teu manto, com teu manto, reina em mim, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado, pois ao teu lado é o meu lugar, é o meu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. E aqueles que chegaram essa semana de viagem, boa, como é que é? Bom, feliz ano novo, né? Um feliz 2025 para aqueles que viajaram, só chegaram agora. Em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando a nossa campanha do Memorial da Família, tá? E se você trouxe as fotos e não entregou ainda, depois você entrega a foto da sua família para o pastor, para que a gente possa colar a foto da sua família no memorial. O que é um memorial? O memorial é um monumento comemorativo. É como se você tivesse toda quarta-feira colocando a sua família diante de Deus e comemorando pela família que Ele te deu. Também é um relato de memórias, de lembranças. Então, quando você colocar a sua família aqui, é como se você dissesse o seguinte: Senhor, lembra da minha família sempre. Tenha sempre em memória a minha família, tenha sempre em mente a minha família. Eu quero transformação, eu quero mudança, eu quero libertação para os meus filhos, eu quero libertação na minha casa, eu quero cura, eu quero maravilhas. Esse Deus, Ele tem feito isso para aqueles que buscam, e é isso que você vai ler comigo agora. Malaquias capítulo 3, presta bem atenção nesse versículo aqui de Malaquias 3. Foi esse versículo que levou a gente a fazer o memorial da família. É só você trazer a foto da sua família. Malaquias capítulo 3, no versículo 16, diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, que respeitam o Senhor, que fazem a vontade de Deus, que querem praticar a palavra, portanto aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Então a gente geralmente quer que Deus lembre da gente, não é? A gente vem à igreja, a gente pede que Deus lembre da gente para Ele poder resolver nossos problemas, para Ele nos ajudar. Mas na maioria das vezes, muitas vezes, nós é que não lembramos dele. Ele está dizendo o seguinte: aquele que teme a Deus, ele sempre vai falar com seu companheiro sobre a vida de Deus. A gente fala tanta coisa com as pessoas, né? Tanta abobrinha, tanta conversa fiada, tanta
palavra que não tem nada a ver, mas Deus está falando que quem teme a Deus fala com quem está do lado, seu companheiro, sobre as coisas de Deus. Essa pessoa teme a Deus, ela sempre lembra de Deus, sempre fala de Deus e Deus lembra dela. Então ela está sempre no memorial, ela está sempre na memória de Deus, ela está sempre ali diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, diante da memória do Senhor, e Deus está sempre lembrando dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, quando abre a boca, ela fala de Deus. Ela está sempre falando com o seu companheiro. Ele fala companheiro, eu entendo que é qualquer pessoa que está do meu lado, qualquer pessoa que anda comigo. Aquela pessoa que teme a Deus, em vez de ficar virando para o lado e falando abobrinha, besteira, convidando para coisa errada, esquece isso. Agora, a pessoa que começa a falar de Deus para o seu companheiro, essa pessoa teme a Deus e Deus vai lembrar dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa sempre lembra dele. Ele fala isso no final, né? No final do versículo. E ele fala assim no final: e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, é isso, irmão. Eu estou com uma pessoa e ela está triste, está chorosa, está talvez até falando bobagem, pensando em fazer loucura. Aí eu vou e falo de Deus para essa pessoa. Aí aparece outra pessoa: estou querendo cortar meu pulso, estou querendo me matar, estou querendo me drogar. Aí falo de Deus para essa pessoa. Aí encontro um amigo e ele fala assim: estou mal no casamento, eu vou arrumar uma mulher, vou trair minha esposa. Aí eu vou e falo de Deus para essa pessoa. Eu encontro uma amiga e a minha fala: tá mal meu cara, eu vou trair meu marido, botar um pá de chifre nele. Aí você vai e fala de Deus para essa pessoa. Você teme a Deus, você sempre fala de Deus com o seu companheiro. Deus vai lembrar dessa pessoa e vai colocar essa pessoa na memória. Amém, Jesus? Então, fale de Deus para sua família. Fale com Deus sobre sua família. Não deixe isso sair da memória. E você vai ver que Ele honra aqueles que temem a Ele. Amém, Jesus? E aí eu vou precisar ter fé, lógico. A fé, ela é o nosso combustível, né? Sem fé a gente não estaria aqui. Sem fé a nossa vida não teria mudado. Muitos aqui eram viciados, muitos aqui eram adúlteros, muitos aqui eram promíscuos, muitos aqui viviam na miséria. E aí a fé entrou, aceitaram Jesus. Jesus mudou a vida dessas pessoas. Quem tinha essas vidas assim? Um monte de gente. Amém, irmãos? E Deus entrou e mudou a vida de vocês. Por quê? Porque vocês entraram na memória, no memorial. Você está ali agora. Você é motivo de comemoração, sabia? Eu quando pensei nisso, falei: meu Deus, que legal, né? Porque memorial é um monumento de comemorativo, né? Então você lá no céu tem as nossas fotos, digamos assim, né? Lógico, estou falando simbolicamente, né? E Deus comemora todo dia a sua vida. Se você entregou sua vida a Cristo e toda hora fala dele para os seus companheiros, para quem está do seu lado, tem um memorial comemorativo. Deus comemora a sua vida todos os dias. Que coisa boa, né? Quer dizer, Deus comemora a minha vida todos os dias. Em vez de ele olhar e ficar chateado, não. Ele agora, antigamente ele ficava chateado comigo, mas agora não. Agora ele comemora a minha vida todo dia. Como que eu não vou ser abençoado se ele comemora a minha vida todo dia? Tem um memorial comemorativo com a minha foto lá, digamos assim, simbolicamente falando. Diga amém, Jesus. E é por isso que eu estou pedindo a vocês: traz a foto da sua família, coloca a foto do memorial, entrega o pastor, ele vai colocar lá, para a gente poder toda quarta-feira orar segundo esse memorial. Daqui a pouquinho eu vou me virar para ali e vou orar pela sua casa em nome de Jesus. Mas Deus colocou uma coisa no meu coração: como que eu vou criar boas memórias? Como que eu vou fazer parte de um memorial comemorativo de Deus se eu sou negativo? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que pensar positivo não tem nada a ver com fé. Mas tem. Claro que tem. Porque uma pessoa que diz que tem fé, mas é negativa, como que essa fé vai funcionar? Certo? Então tem a ver, sim. Lógico que quem opera é a fé. A Bíblia fala sem fé. Não é sem pensamento positivo, não. É sem fé é que é impossível agradar a Deus. É o que a Bíblia fala. Então a fé é tudo que a gente tem para ver Deus mudar a nossa vida completamente. É a fé. Mas se essa fé está na vida de uma pessoa negativa, essa fé não funciona.
Você encontra um monte de gente lá fora que diz que tem fé, mas a vida está indo de mal a pior. Por quê? Porque ela tem fé, mas é negativa. Ela acha que ninguém ama, que ninguém quer, que ninguém vai tratar com ela, que ninguém vai ajudá-la, que nunca ela vai conseguir nada. Ela está sempre com aquele discurso negativo. Eu lembrei do Pedro, o apóstolo Pedro, né? Vai lá no livro de Mateus capítulo 14. É um texto conhecido aqui. Porque quando eu pensei em positivo, negativo, fé positiva, fé negativa, ou melhor, pensamento positivo, pensamento negativo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, às vezes até a pessoa tem fé, mas ela é tão negativa que a fé não funciona. Não é que ela não tenha fé, ela até tem fé, mas ela é tão negativa que a fé dela não funciona bem. Versículo 22. Eu vou ler rápido porque é um texto conhecido, tá? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a sua banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... É sempre bom lembrar que de vez em quando a gente passa um vento contrário. É ou não é? Mesmo sendo servo de Deus, mesmo falando de Jesus para o seu companheiro o tempo todo, né? Para aquela pessoa que está do seu lado, uma pessoa que teme, que Deus faz um memorial para você e todo dia se alegra tendo boas memórias suas. Mesmo assim, de vez em quando tem um vento contrário na nossa vida. Então é bom sempre lembrar disso. E aí os discípulos estão no barco, o vento é contrário, as ondas estão batendo, enchendo o barco parece que vai afundar, e Jesus está na praia. Aí versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com... Nessa hora eles estão positivo ou negativo? O medo é positivo ou é negativo? O medo é negativo. Então você é uma pessoa cheia de fé, mas o médico falou, eu acho que é um câncer, e você já deixa o pensamento negativo entrar. Acabou minha vida, não sei quem morreu com isso. O médico falou que acha, nem fez a biópsia ainda, nem fez o exame. Se tivesse feito o exame, tivesse dado positivo, você já deveria ver isso com a sua fé positivamente para poder vencer. Mas às vezes nem o exame fez e a pessoa já entra em depressão. Quer dizer, só o fato de imaginar que seja. Eu acho que é por isso que a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, sabia? E você como esposo ou como esposa, quando a esposa, estou sentindo um carocinho aqui, filho, eu estou achando que está achando nada, o nosso Deus já levou nossas enfermidades. O marido vem e levanta a esposa. E o inverso também tem que acontecer. Por isso que Deus fala que é melhor serem dois do que um, porque se for um sozinho, a pessoa sente alguma coisa, se abala, e o negativismo dela, o pensamento negativo dela vai sufocar a fé que ela tem, e a fé não funciona. A fé não funciona no negativo, a fé só funciona no positivo. Amém, Jesus? Então Jesus está na praia, a onda está muito forte, eles estão no alto mar, os discípulos, o barco está sendo jogado para lá e para cá, as ondas estão cobrindo o barco, vai afundar, e de repente eles olham no meio da tempestade um homem andando por cima das águas. Aí, aquela história de pescador, né? Pescador cheio de história, né? Os pescadores devem ter várias histórias, né? de fantasma, essas coisas, já acharam que era fantasma Jesus Cristo ali. Começou por causa do medo, vendo o homem andando por cima das águas assim, eles começaram a achar que era o fantasma e começaram a gritar, um monte de homem barbado lá gritando que é fantasma, porque estavam com medo, medo é negativo. 27, Jesus porém lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então acalmou todos eles. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda aí ter contigo por cima das águas, ou fazendo o que o Senhor está fazendo, né? Não poderia trocar isso com todo respeito pela palavra de Deus? Eu não poderia trocar assim, Senhor,
se és tu, manda ir ter contigo, fazendo exatamente o que o Senhor está fazendo. Eu quero andar igual o Senhor está andando aí. Não é isso que o Pedro está dizendo? Aí eu te pergunto, o medo do Pedro foi embora ou não foi? Ele saiu do negativo e foi para o positivo ou não foi? Então ele está com medo, gritando como os outros: fantasma, fantasma. Está com medo, a Bíblia fala com medo. Então ele está negativo. Se ele entra na água negativo daquele jeito, com essa fé, com esse pensamento negativo, ele iria afundar, sim ou não? Mas aí quando ele ouve a voz do mestre, a fé dele se acende de uma tal maneira que ele vence o medo. Então o medo baixa e a fé, o negativo baixa e o positivo sobe, aumenta. Aí ele fala: então deixa eu estar contigo. Isso é uma fala de alguém que está com a fé muito positiva, de alguém que de repente saiu do zero lá para cima. A fé estava quase zero já, com medo, gritando que é fantasma, a fé estava lá embaixo. Mas quando ouviu a voz de Jesus, a fé subiu de uma tal maneira que Pedro pediu uma coisa que era impossível. Como é impossível você ser curado de certas enfermidades, não é isso? Mesmo com tratamento, com remédios, com tudo mais, tem algumas enfermidades que são incuráveis, clinicamente falando, cientificamente falando, são incuráveis. Então, se são incuráveis, quer dizer, somente com uma fé lá em cima, você vai conseguir. Se você tiver negativo, não é que você não tenha fé, você até tem a fé, mas se naquele momento você tiver negativo, até por medo mesmo, e estiver lá embaixo, não adianta você ficar chorando, falando Jesus, não vai adiantar. Primeiro você vai ter que subir a fé, para depois falar com Deus. Amém, Jesus? Aí sim, aí você fica na memória de Deus. Esse homem é de fé, essa mulher é de fé. Eu fiz coisas grandes na vida dele, eu fiz coisas grandes na vida dela, na casa dele, na casa dela, porque essa pessoa é positiva. Ela vê as coisas ruins e ela pensa sempre por cima delas, entende? Ela vê as coisas difíceis e ela pensa por cima delas. Ela não pensa por baixo, ela pensa por cima delas, sempre. É isso que eu estou te falando. Então a fé, não é que a fé dependa do pensamento positivo, não é que o pensamento positivo vai te fazer ganhar dinheiro, vai te fazer ser curado. O pensamento positivo sem a fé não vai fazer nada. Isso é conversa. Mas quem tem fé tem que ser positivo. Se tem fé e é negativo, vai ser isso. O mesmo homem que está gritando: olha, é fantasma, cheio de medo, quando ouve a voz de Jesus, a fé sobe de uma tal maneira que ele já pede uma coisa extraordinária, uma coisa impossível. Então eu quero andar sobre as águas também. Se é o Senhor, manda ter contigo desse jeito. E ele anda ou não anda? Você sabe essa história, ele anda. Amém, Jesus? Ele anda. Aqui, no versículo seguinte, no 29, e ele disse: vem. Olha, outro dia eu comentava isso aqui, né? Só precisou uma palavra com 3 letras, só. Olha como é que o Pedro está positivo, irmão. Você entendeu? Não precisa sentar, conversar 1 hora, meia hora de conversa, e ajudar, e conversar, como a gente faz às vezes. E senta e conversa e a pessoa volta para a sujeira. E senta e conversa e a pessoa volta para a coisa errada. E senta e conversa e a pessoa não muda nunca. E ajuda e a pessoa não muda nunca. Precisou uma palavra de 3 letras só. A fé dele saiu do 0 para o 100 rápido. Saiu do negativo para o positivo rápido. Só em ouvir Jesus falar: sou eu. Quando ele ouviu Jesus falar: sou eu, pronto, acabou o medo do Pedro. E aí, quando ele faz o pedido e Jesus fala assim: vem, 3 letrinhas, irmão, palavra pequenininha, poderosa, vem, acabou. Ele já desceu e foi. Isso é alguém que está com uma fé lá em cima. Você fala assim: irmão, você vai ser curado hoje. Opa, eu ouvi o pastor falar que vai ser curado hoje. É hoje. Aí alguém do seu lado fala assim: negativo. Sempre tem alguém negativo do seu lado. Cuidado com isso, tá? E pode ser gente que você ama. Cuidado com isso. Calma aí, não é assim também não. Calma, não é assim também não, pronto. Aí você olha e fala: realmente o meu caso é difícil, acabou. Você estava no positivo, foi para o negativo, não adianta você orar. Você tem que sair dessa posição negativa, porque senão a sua fé vai ser negativa.
Você tem que ter a fé que Deus lhe deu e pensar positivo, vai acontecer. A coisa negativa apareceu, surgiu, aconteceu, você tem que ir para o positivo. Não, mas Deus é maior. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Operando Deus, quem impedirá? Ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo. Filipenses 4,19. E por aí você vai. Amém, Jesus? Sempre trazendo a palavra para ir para o positivo, quando sua mente quer te levar para o negativo. Então esses discípulos estão com medo, negativo, achando que vão morrer. Tem um fantasma vindo encontrar eles. Fantasma, eles achavam que era fantasma, vindo encontrá-lo no barco. Ele falou, chegou a nossa hora, a gente vai morrer agora. Até fantasma estamos vendo já, a gente vai morrer. Aí Jesus fala, não, sou eu. Aí o Pedro, tinha vários discípulos, mas só o Pedro levantou a fé. Só o Pedro. É bom você lembrar disso. Só o Pedro que subiu a fé dele naquela hora. Ele falou, se é o Senhor, então manda eu ter contigo. Vem, acabou. É pouco, irmão. É ou não é? Uma palavra de 3 letras. Precisa muito. A pessoa que precisa toda hora, é porque ela está sempre com a fé lá embaixo. E é negativa essa pessoa. Tem muita gente negativa dentro da igreja, irmão. Infelizmente, é difícil de ajudar uma pessoa negativa, hein? Estou te falando. Sou pastor, sei o que é isso. É difícil ajudar uma pessoa negativa. Você conversa, lê a palavra. Eu sei, pastor, mas é que. O negativo sempre tem um mais, é aqui. Sempre tem um mais aqui. Aí o pastor pega outro texto. Olha o que diz aqui, ó. Olha só o que aconteceu com Moisés. Abriu o mar. Eu sei, mas é que. É o negativo, sempre tenho mais, sempre tenho mais, sempre tenho mais. E aí chega uma hora que eu falo. Eu já falei isso para algumas pessoas, tá? Já falei isso para algumas pessoas. Falei, irmã, eu não tenho mais o que falar. Eu só vou orar pela senhora. A senhora faz o que eu falei, vai, e depois a gente conversa, porque eu não tenho mais o que dizer. Já esgotei todo o argumento. A pessoa é muito negativa. Ela tem que começar a usar a fé de maneira positiva. E aqui é um ótimo exemplo, Pedro. Por quê? Jesus fala, vem, e Pedro descendo do barco, 29 ainda, andou sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, está falando de sentimento, certo? Ele então teve aquela emoção, bateu quando o vento forte veio, e ele teve o quê? O que voltou? Ele voltou a pensar negativo. O início não era o medo? Não estava todo mundo com medo? Aí ele saiu do medo e foi para o positivo. O medo é muito negativo. O medo faz você ter depressão, faz você ter crise de pânico, faz você ter ansiedade. O medo faz você não querer sair de casa. O medo vai fazer você não querer estudar. O medo vai fazer você não querer trabalhar. O medo vai fazer você não querer casar. O medo só vai te puxar para baixo. O medo só te puxa para baixo. Por isso que a Bíblia fala que Deus não deu para a gente espírito de medo. Porque a Bíblia, o medo só puxa a gente para baixo. O medo é muito negativo, né? Então Pedro sai do negativo para o positivo, de 0 a 100. Ele vai de 0 a 100, rápido. E ele anda sobre as águas. Aí o vento forte bate, a água vem e bate nele. Ele para e olha em volta dele. Nada segura ele em cima do mar, somente a fé. Nem Jesus estava segurando a mão dele, somente a fé. Nessa hora, o que voltou? O negativo. Aí ele sai de 100 e volta para o 0. O que acontece quando uma pessoa sai do 100 e volta para o 0? Afunda. Você pode ser uma pessoa de Deus, está na igreja há anos, uma pessoa de fé, mas se a sua fé está lá embaixo, você vai afundar. E o Pedro voltou e afundou. Aí Jesus foi bom que foi lá e pegou ele, né? Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena, por que duvidaste? Amém, Jesus? Então, a gente precisa ser aquela pessoa que fala positivo, irmão, que pensa positivo. Os meus irmãos falam isso de mim o tempo todo, e eu gosto. O pessoal fala, você é muito otimista, cara. Eu falo, mas é claro, sou servo de Deus, por que você é pessimista? Eu tenho que ser otimista. Diga amém, Jesus. A pessoa fala assim, já era, agora não tem mais jeito. Não, tem sim. Enquanto tiver 0,000000001%, eu estou aí. Vai acontecer. Aí fica, aí é demais. Você é muito otimista. É claro.
Eu sou um homem de fé, tem que ser otimista. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa. Você pode ser uma pessoa de fé, mas se a sua fé tiver zero, você não vai ter nada, vai afundar. Agora, eu queria te dar um contraste disso aqui, só para gravar no coração, essa história de ser positivo, ser negativo. Deus, ele fala então que ele vai colocar aqueles que servem a ele, que temem a ele, que continuamente falam dele para as outras pessoas. Essa pessoa vai estar no memorial. Então essa pessoa vai estar na memória de Deus. Todo dia Deus vai lembrar dela. Todo dia, aqueles que lembram de Deus, todo dia Deus vai lembrar dela. Eu preciso de uma fé positiva para que isso aconteça. E é bom que Deus lembre de mim todo dia, porque todo dia a gente é lançado à morte. Foi o Paulo que falou isso, não sou eu que falo. Todo dia eu fico lançado à morte todo dia. A morte pode chegar a qualquer momento, né? Ainda mais andando nas ruas do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, eu preciso de Deus cuidando de mim. Eu preciso de Deus me guardando. Eu preciso de Deus fazendo com que o inimigo fique cego ao meu respeito e não me enxergue. Eu preciso de Deus me ajudando nisso tudo. Se não for ele, não tem história, irmão, de lugar perigoso, lugar melhor. Isso, eu fico ouvindo essas coisas. Eu de vez em quando, até se eu tiver intimidade com a pessoa, um parente, por exemplo, até corta a pessoa, assim, de uma maneira mais abrupta, né? mais forte. Até corta a pessoa. Eu falo logo, para com isso. Poxa, o lugar é perigoso. E qual lugar que não é hoje em dia, irmão? Ou Deus te guarda ou não te guarda. Ou Deus te guarda ou não te guarda. É Ele que tem que te guardar. A gente tem que vigiar, tem que evitar, né? Tem que evitar, cuidado com os horários, tem que evitar tudo isso. Mas, qualquer lugar é lugar. Você vai, entende isso? Está dando para entender o que eu estou falando? Ou ele te guarda, ou não adianta. A Bíblia fala que se ele não vigiar a sua casa, em vão vigia, o vigia. Você pode colocar lá um monte de vigia lá, vai dar nada, irmão. Exatamente na hora que o vigia não estiver, você sofre. Aí você fala assim, poxa, se fosse ontem ele estava aqui para me guardar, mas hoje ele não está, a hora que aconteceu. Que falta de sorte, hein? Justamente na hora que ele não estava, aconteceu, né? Isso é o maligno, isso é a falta de Deus. Amém, Jesus? Então a gente tem que pensar positivo, irmão. Mas não é só pensamento positivo. Não é isso. É fé. E você pensa lá em cima, sempre positivamente. Bom, diga amém, Jesus. Deu para entender até aqui? Então, vai lá, eu quero falar do Josué. Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Aqui em Josué 10, eu não vou ler o 9, tá? Só vou comentar um pouquinho do 9. Coisa boba. Boba, né? Boba, mas importante. Coisa boba que eu digo é coisa simples, rápida. O Josué está entrando numa batalha. Ele vai socorrer uns confederados dele. E ele vai lutar contra os reis dos amorreus. E é uma luta ferrenha. Os amorreus tinham um exército forte. E ele vai lá ajudar esses confederados. E ele então começa a entrar numa batalha. O Josué era de guerra, até aí é normal. E começa a guerra. O Josué está vencendo a guerra. Vê se você consegue se identificar com isso. O Josué está vencendo a guerra, mas a noite começa a chegar. Você já passou por isso? Quando você entende que está começando a vencer, está tudo dando certo, tudo que você fala acontece, tudo está cooperando e está dando tudo certo, e você está vencendo as batalhas, falta pouco para vencer a guerra, mas de repente vem as trevas. Aí parece que você vai perder, parece que você não vai chegar até o fim. Estava tudo claro, estava
tudo indo de vento em popa, estava tudo indo muito bem, estava tudo dando certinho, mas de repente parece que uma nuvem negra, umas trevas aparecem assim, e aí começa tudo a dar errado de novo. E aí de repente a dívida volta, e de repente não sei o que acontece, de repente aparece alguém doente, de repente não sei o que acontece, e você fica, poxa, estava tudo bem, e de repente de novo, né? Foi o que o Josué passou. Ele vinha guerreando, vencendo a guerra, vencendo. Quando ele vai vencer, começa a chegar a noite. E aí, irmão, fala para mim, como que eu, um simples humano, um simples mortal, como que eu vou impedir que a noite chegue? Certo? Porque quando a noite chegava, Jesus disse que ninguém pode trabalhar de noite. Naquela época, então, que hoje a gente tem todo o recurso, né, para trabalhar de noite, mas naquela época não. Então, quando vinha a noite, a guerra acabava. Cada exército ia para o seu canto, esperava o dia amanhecer para voltar para a guerra, porque não dava para guerrear de noite, entendeu? De noite um ia matar o outro. Aconteceu isso com o Gideão. E os midianitas, quando levantaram assustados, achando que o inimigo estava no arraial, mataram uns aos outros, porque era noite. Então à noite eles se retiravam, de dia voltavam para a guerra, se retiravam, se reagrupavam, cuidavam dos feridos, pegavam todas as armamentos, se preparavam, quando amanhecia o dia voltava para a guerra. E o Josué estava vencendo a guerra, ele não queria parar, porque ele sabia que aquela era a hora para vencer. E aí as trevas, a noite desceu, ou quis descer, chegou a hora. E o Josué vai fazer isso aqui, e veja se isso não é uma pessoa bastante positiva, irmão. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor. Josué falou com quem? Não foi com Caleb. O Caleb era braço direito dele, digamos assim. O Josué podia falar assim: ô Caleb, e aí, o que você acha? Vamos guerrear de noite? O que você acha, Caleb? Como é que a gente faz? Amém, Jesus? Como a gente faz, né? A gente liga para o parente, a gente chama o vizinho, chama o parente do lado. E agora? E agora? Quem poderá nos defender? Não é? A gente tem essa mania, né? Bom, mas o Josué falou com quem? Falou com o Senhor. No dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos filhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalão. Olha que homem com fé positiva, irmão. Alguém até diria: esse cara é muito doido, não é? Muito doido. É sério que ele está falando com a lua, ele está falando com o sol numa hora dessa? As trevas vão chegar, como é que vai parar o dia? Não existe isso. Como é que vai? Eu vou falar assim: deu 7 horas, começou a escurecer. Não, eu quero chegar em casa de dia ainda, então não pode escurecer agora. Espera até 10 horas da noite, 10 horas escurece, porque eu tenho que chegar em casa de dia. A pessoa vai olhar para mim e falar assim: esse cara está maluco, irmão. Vai ou não vai? Esse cara está maluco. Só que aconteceu. Isso é uma pessoa extremamente positiva. Isso é uma pessoa que conhece o poder de Deus. Isso é uma pessoa que sabe o que Deus é capaz de fazer. E tem uma fé extremamente para o alto, extremamente positiva. A fé do Josué era sempre para cima. Quando ele percebe que se ele para, os amorreus vão voltar para o seu arraial, para a sua cidade, vão se reagrupar, pegar novos soldados, novos armamentos e voltar com tudo, ele fala: não, tem que acabar essa guerra hoje. Hoje eu tenho que resolver isso. Mas como que se vai escurecer, Josué? Como que a gente vai fazer? Vocês não conhecem o Deus que a gente serve? Vocês não estavam quando Deus abriu o mar lá com o nosso Moisés? Não, peraí. Ô lua, ô sol, pode parar. E aí o que aconteceu? Ele fala então, né? Diante dos olhos, sem medo de errar.
Ele fala assim, diante dos olhos dos israelitas: sol detém de Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este. Ficou na memória, não houve igual. Foi para o memorial de Deus, não houve igual. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus então, nem antes nem depois, ouviu a voz de uma pessoa. Nunca mais aconteceu isso. Isso aconteceu uma vez só. Nunca mais aconteceu isso. Então, o que o Josué fez naquele dia foi para o memorial. Todo dia, todo dia, Deus lembra do Josué. Poxa, esse homem, ele tinha uma fé positiva demais. Qualquer um se resignaria, voltaria atrás, vamos descansar, então a gente volta depois, tudo bem, a noite vai chegar, não tem o que fazer mesmo, então vamos lá. Não, ele não aceitou isso. Amém, Jesus? Se você não tiver esse pensamento positivo junto com a sua fé, para jogar a sua fé lá em cima, irmão, não precisa muito. Lembre-se de Jesus com Pedro. Vem uma palavra com 3 letrinhas. Quando você começa assim, Deus fala uma coisa contigo, e você começa, mas como é que vai ser? Aí Deus fala contigo, você fala, mas quem é que vai me ajudar? Aí Deus fala contigo, você fala, mas eu nunca vi ninguém fazer isso. Aí Deus fala contigo, você fala, mas eu não tenho condição. Aí Deus fala contigo, mas olha a minha idade. Aí Deus fala contigo, você fala, mas é complicado. É porque a sua fé não alcançou o ápice. Você não está positivo dentro do seu coração. Você até tem a fé, mas está só pensando negativo. Você acha que você nasceu para sofrer, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, que vai depender dos outros a vida inteira. Mentira, Deus não quer isso para a gente. Deus quer você vitorioso, Deus quer você vencendo, Deus quer você saindo de baixo para cima. É promessa dele, Deuteronômio 28, estarás por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Amém, Jesus? Mas a gente, na nossa humanidade, na nossa simplicidade, na nossa fraqueza, a gente começa a olhar para a dificuldade, começa a falar, é complicado. É o discurso de uma pessoa negativa. Mas ninguém me ajuda. Mas ninguém quer saber de mim. Mas esse país, pastor. Mas esse governo, pastor. Mas esse local é muito perigoso, pastor. Mas é que o fulano... Irmão, para de pensar desse jeito. Você não vai para lugar nenhum pensando desse jeito. Só vai para baixo. E pelo que eu lembro, irmão, o que cresce para baixo é o quê? É rabo de cavalo, filho. Raiz também. Tá certo, esse seu Batista, ele não é mole. Amém? Para baixo. Então, Deus quer que você, decole. Imagina o Josué naquele dia. E ele era ele faz isso diante dos olhos do exército dele. Entende isso? Então ele é um comandante que está dando uma de louco. Está dando uma de louco, tá ou não está? Sim ou não? Ele está falando com o sol e com a lua, irmão. Não é loucura isso? Se você encontrar uma pessoa lá fora levantando as mãos para o céu e gritando com o sol e com a lua, você não vai chamar de doido? Esse está pirado, está pancado, fumou tudo isso aí. O cara está para cima assim, ó. Nem é isso que vai falar? Ué. Então, a Bíblia fala que ele fala com o sol e com a lua diante dos olhos dos israelitas. Ele está diante do exército dele, é o comandante. Se falha, se não acontece, escurece, acabou o Josué. Acabou, irmão. Ninguém segue um líder derrotado. Ninguém segue um líder derrotado. Ninguém segue um líder fracassado. Ninguém segue um comandante que não sabe comandar. Ninguém vai seguir um comandante que não sabe comandar. Amém, Jesus? Esses grandes homens que você vê, o Bonaparte, esses grandes homens que você vê por aí, aquele Ricardo, Coração de Leão, esses grandes comandantes do passado,
Os caras eram feras, irmãos. Os caras partiam para cima. Os caras eram positivos, estrategistas. E o Josué era um desses. Ele falou diante dos olhos de todos. Ele não foi escondidinho lá no banheiro. Deixa eu orar no banheiro aqui, que vai que não acontece, eu não quero passar vergonha. Não, foi diante dos olhos de todos. O meu Deus vai parar o sol e a lua agora. Ô lua, para em tal lugar, sol, para em tal lugar, que eu quero vencer essa guerra agora. E a Bíblia fala que por quase mais 24 horas, ou no caso mais 12 horas, mas quase um dia inteiro, não escureceu. 24 horas, porque aí naquele dia não teve noite, na verdade, né? Naquele dia não teve noite. Quando era para ser a noite, foi dia. Aí amanheceu, normal, e só vai escurecer no dia seguinte. Então, por quase 24 horas, ficou sem escurecer naquele dia. Por causa de um homem. Deus nunca mais ouviu um homem desse jeito. Foi tão tremendo que Deus nunca mais ouviu um homem desse jeito. Eu não sei se nunca mais teve alguém tão positivo, com uma fé tão positiva assim. Mas na Bíblia a gente vê pessoas que oram e desce fogo do céu. O Elias, a fé está lá em cima, não é? A gente tem pessoas que fizeram suas ações e mar se abriu como Moisés, fé lá em cima. E a gente vê pessoas que são derrotadas. E o derrotado ninguém lembra, não vai para a memória. Pode ter certeza que Josué está no memorial de Deus. Se você entender essa palavra e deixar lutar contra o medo, contra o negativismo, aquela coisa negativa, pessimista o tempo todo, sempre de cabeça para baixo, parece estar procurando dinheiro no chão, sabe? Aí, e aí, como é que vai? Mais ou menos, sabe como é que é? Parece um cabrito, Não vai a lugar nenhum, irmão. Não vai a lugar nenhum. Amém? Então, voltando ao Pedro. O Pedro está no barco com um monte de homens, todos com medo. Mas quando Pedro ouve a voz de Jesus, ele fala: é a voz do meu pastor. É uma ovelha reconhecendo a voz do pastor. É o meu Senhor. Se é o Senhor mesmo, manda aí sobre o mar. Poxa, a fé dele sai do medo, 0, para 100. Ele quer andar por cima da água agora, o Pedro. O homem estava com medo de um fantasma, agora quer andar por cima da água. E andou, não andou? Até olhar para a circunstância novamente. Aí ele começa a baixar novamente. Por quê? Porque a fé, aquilo que era positivo, foi se tornando negativo, foi baixando. É igual um carro que a gasolina vai baixando e a pessoa não troca, não bota mais. Vai baixando, não bota mais. Vai ficar na rua, não vai. Vai ter que empurrar o carro sem gasolina. E se for na pista, vai levar multa. Porque isso dá multa na pista, na estrada. Não sei se você sabia. Se for na estrada, estiver empurrando o carro por volta da gasolina, vai levar multa. Porque não pode ficar sem gasolina na estrada. Mas por que fica empurrando? Porque a gasolina está baixando, a pessoa acha que não vai acabar nunca. A fé é a mesma coisa, irmão. Você tem fé, mas se você for deixar baixar, daqui a pouco você vai ficar com medo e não sai mais do barco. O barco está afundando e você não faz nada. A vida está na lama e a pessoa não faz nada para mudar. Aquela na dependência não, vamos buscar Deus e Deus vai mudar a sua história. Amém, Jesus? E aí sim, aí seu nome vai para o memorial, Deus vai lembrar da sua família, vai lembrar de você. É bom lembrar, se Deus lembrou de você, lembra da sua casa também, é você e sua casa, né? Então Deus vai lembrar da família, lembrar de você, e a sua família vai ser colocada diante de Deus, e em pouco tempo sua família vai ser transformada, sua casa vai ser abençoada, uma casa de bênçãos, não de maldição, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar então em nome de Jesus. Fique de pé, vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho diante da Tua presença. Eu venho agora, Pai, buscar a Tua face. Eu venho pedir a Ti que o Senhor coloque essa família na sua memória. Que tenha aí nos céus um quadro comemorativo, onde vai entrar nesse quadro comemorativo a foto dessa família e dessa casa em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado.